E aí, pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma gameplay desse jogo aqui, o Timeline. Na verdade, esse aqui não é o jogo Timeline, esse aqui é uma versão do jogo Timeline Brasil. Então o jogo é o seguinte, nesse jogo você tem que ir construindo uma linha do tempo com fatos históricos. Então eu vou explicar, esse jogo aqui ele é de 2 a 6 jogadores, dura aproximadamente 15 minutos, então é um jogo assim bem rápido. E o que é que vem no jogo? Vem essa caixa, né, manual, instruções aqui e as cartas. É simples, não tem muita coisa, é só isso mesmo. Então como é que funciona esse jogo? Você tem aqui várias cartas de fatos históricos. Cada jogador começa com 4 cartas cada jogador. E aí você vai pegar uma carta de um fato histórico e vai colocar aqui no meio. Todas as cartas estão viradas para cima. Então assim, normais. E a carta que vai estar aqui na frente, ela vai estar virada para baixo. Então como é que é? Vai deixar assim. Vai aparecer então a data. Então aqui ó, inauguração do Plano Real, 1994. E aqui eu tenho vários outros fatos históricos. Então o que a gente faz? Aí eu sou o jogador que começa. Então eu pego uma carta aqui e eu vou ter que posicionar ela na linha do tempo. Então vamos lá. Vou pegar aqui a Proclamação da República. Então eu peguei a Proclamação da República, então eu tenho que falar se veio antes desse fato aqui ou se veio depois. Então eu acho que veio antes. Então eu pego a carta, eu viro ela, coloco aqui, tá certo. Então aqui foi 1889 e aqui foi 1994. Então aí eu vou lá, agora é a vez do... E aí é agora a vez do outro jogador. Então outro jogador chega, pega uma carta, isso aqui, vai, o início da Era Vargas. Então ele vai lá e posiciona. Ele acha que foi aqui no meio das duas. Então, 1930 acertou e é assim. Então assim por diante até acabarem todas as cartas. O jogador que ganha é o jogador que conseguir tirar todas as cartas da mão. Então como que é, vai? Então vou pegar essa aqui e vou colocar aqui, ó, vai. Antes da Proclamação da República, que não é. Esse aqui, 1965. Então eu vou pegar essa carta aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. Eu acho que não é aqui. Então eu vou virar. Eu errei, eu queria errar mesmo. Então o que eu faço? Eu tiro essa carta daqui, coloco aqui no lado. Pego uma outra carta e coloco na minha mão. O jogador que conseguir tirar todas as cartas da mão dele, aí esse jogador é o campeão. Você não posiciona somente atrás ou na frente, assim. Você pode posicionar nos meios, por exemplo. Vai. Se eu acho que o acontecimento foi entre esse e esse, então eu vou lá e posiciono aqui no meio. Se eu acho que foi depois desse, eu posiciono depois. Se eu acho que foi antes desse, eu posiciono antes, entendeu? Então, você vai fazendo a linha do tempo. Esse jogo é muito legal, muito interessante. Eu já joguei várias vezes. Vale muito a pena jogar esse jogo. É muito divertido e não é tão demorado assim. Então é bem legal. Então agora vamos para a gameplay. Agora vamos começar aqui então a gameplay. Eu já distribuí aqui 4 cartas para cada jogador. Aqui as cartas que eu tenho são a Lei Áurea, pela abolição dos escravos. Aqui. Primeiro voo do 14 bis. Chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E direito de voto universal pela Constituição. Essas são aqui as minhas cartas. E as cartas do meu irmão são... As minhas cartas são tricampeonato de Fórmula 1 com o Ayrton Senna. A outra é início do movimento das diretas já. A outra é chegada dos primeiros imigrantes japoneses. E por último, revolta da Chibata. Então eu pego essa carta aqui, que é a inauguração de Brasília, que aconteceu em 1960, e coloco aqui no meio. Então essa aqui é a base da minha timeline, ok? Então vamos lá. Agora eu vou começar, eu começo. Vou começar aqui pela Lei Áurea. Eu acho que foi antes da inauguração, então eu vou colocar aqui antes e vou virar. Foi antes, foi em 1888, então tá certo, então já uma carta a menos pra mim. Agora, a vez do meu irmão. Agora, tricampeonato de Fórmula 1, eu vou colocar depois da inauguração de Brasília, tá certo. Ele acertou, então 1991, certo? Agora minha vez. Fazer agora a chegada de Pedro Álvares Cabral.
Com certeza, foi antes, né? Que acertei 1.500. Tô ganhando por enquanto, 2 cartas. Agora, vou colocar chegada dos primeiros imigrantes japoneses. Eu acho que foi aqui, ó. No meio da Lei Áurea e depois Da da chegada de... chegada de Pedro Álvares Cabral. Você errou, foi em 1908, então era aqui. Errei por Você um. errou, então essa carta vai aqui pra reserva aqui. E aí ele ganha uma nova carta, que é o início da Guerra dos Emboabas, né? Então agora, de novo, eu, né? Primeiro voo do 14 bis. Eu acho que o primeiro voo do 14 bis foi entre a inauguração de Brasília e a Lei Áurea. 1906, eu acertei. Então, Acertou. agora só falta mais uma carta pra eu ganhar esse jogo, ok? E pro meu irmão faltam 3. Início do movimento das diretas já. Eu acho que foi aqui no meio do tricampeonato de Fórmula 1, entre a inauguração de Brasília, e eu Acertou. acertei. 1987. Não, 83. Foi exatamente entre aqui, no meio, né? E agora, meu último aqui, né? Direito de voto universal pela Constituição. O direito de voto universal aqui eu acho que foi depois da inauguração de Brasília e antes da direta já. Então eu vou virar aqui. E eu errei, foi depois da direta já, foi em 88. Então vou colocar aqui e pegar mais uma carta. A inauguração do estádio do Maracanã. Vai, agora é a sua vez. Vai. Eu vou colocar início da Guerra dos Emboabas. Vou colocar aqui, ó. Depois da chegada de Pedro Álvares Cabral e antes da Lei Áurea. Foi em Acertei. 1707, então ele Acertei. acertou. Só faltou uma carta para eu ganhar e uma carta para o meu irmão ganhar. Então agora, quem fizer primeiro ganha. Então vamos lá, vai. Inauguração do estádio do Maracanã. Eu acho que foi... Agora eu tenho dúvidas se foi antes ou depois do início da inauguração de Brasília, né? Olha, eu vou chutar agora. Eu acho que foi... Acho que foi antes, vai. Então... Será? acho que foi. Será? Vou virar aqui. Foi em 1950, acertei, então Ganhou o eu ganhei o jogo. Vocês podem ver que não é um jogo que é muito demorado, não. Não é um jogo também não. não é complicado. Você não precisa ser um especialista em história, nem nada assim. E é um jogo que é muito simples, é legal pra passar tempo, assim. O meu era aqui, ó. O Revolta da Chibata Revolta da Chibata era em 1910. 1910, depois que era antes. Então, é um jogo assim que ele não é complicado. E ele é bem legal, assim, né? Então, é um jogo que ele é rápido, assim, não é um jogo demorado. E é bem legal. Então, assim, se você tiver a oportunidade de jogar algum dia, vale muito a pena. O jogo é aqui, ó. Timeline Brasil. Está aprovado esse jogo aqui, muito bom. Então, valeu por quem assistiu até o final e até mais.